As profecias da Bíblia nos alertam sobre a vinda do Anticristo, uma figura sombria que vai enganar o mundo inteiro. Ele será um líder muito inteligente, com grande poder de convencimento e que vai conseguir trazer paz aos conflitos da humanidade, mas depois de 3 anos e meio de seu governo, ele vai colocar em prática um plano maligno. Jesus disse que esse homem vai surgir um pouco antes do final dos tempos. Mas o que poucos esperavam é que existe uma teoria de que aquele que seria o Anticristo agora caminhará ao lado da nação mais poderosa do planeta. Nós estamos falando de Jared Kushner, o genro de Trump. Neste vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que fortalecem essa teoria. Além disso, eu vou trazer detalhes reveladores que ninguém falou sobre isso até agora. E no final eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse assunto que tem gerado tanta polêmica e preocupação ultimamente. Mas antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a crescer espiritualmente e entender a Bíblia de um jeito fácil e simples, tá bom? Agora sim, vamos lá. Donald Trump é um nome que já faz um bom tempo, ele vem dividindo as opiniões em todo o mundo. Para muitos, ele representa a luta contra o sistema, contra as ideologias malignas, e ele foi o único que teve a coragem de desafiar as elites globais. Mas para outros, ele é um tirano que persegue as minorias. Será que Donald Trump poderia estar sendo usado para preparar o caminho para o Anticristo? Daqui a pouco eu vou te dar algumas respostas, mas agora nós vamos conhecer Jared Kushner e entender por que ele é visto por muitos cristãos como a personificação do Anticristo. Kushner é um empresário e investidor norte-americano de 43 anos. Ele é casado com uma das filhas de Trump e ele ficou famoso no mundo ao se tornar conselheiro do sogro durante o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Kushner vem de uma família judia de origem ortodoxa e ele possui um histórico muito influente tanto nos negócios quanto na política. E foi durante esse período, de 2017 em diante, que ele passou a ser alvo de teorias envolvendo o Anticristo. Afinal de contas, uma figura do livro de Apocalipse viria de um cenário político, religioso e econômico poderoso. E outra questão levantada pelos defensores dessa teoria é que como o Anticristo surgirá em um momento de grande crise mundial, oferecendo soluções para todos os problemas da humanidade, Kushner se encaixaria muito bem nesse papel, já que ele deve ser, mais uma vez, um dos nomes fortes do segundo governo de Trump, que, entre outras coisas, já prometeu trazer paz ao mundo, resolvendo problemas sérios como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além da crise entre Israel e os seus vizinhos. E agora que você já sabe quem é Jared Kushner e qual é o tamanho da sua influência no mundo hoje, nós vamos aos 5 pontos principais dessa teoria de que ele seria o Anticristo profetizado nas Escrituras. Primeiro, a proximidade com Israel. Como judeu ortodoxo, Kushner tem um entendimento profundo da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio, o que contribuiu para que ele se tornasse uma figura importante na diplomacia entre os Estados Unidos e países do mundo árabe nesses últimos tempos. É ele quem sempre representa Donald Trump nas tentativas de acordo de paz naquela região do planeta. Além disso, existe uma corrente de pensamento que afirma que o Anticristo virá de Israel, possivelmente até da tribo de Dan. Essa teoria tem raízes em interpretações de passagens do Antigo Testamento e também da tradição judaica. Por exemplo, na bênção de Jacó, em Gênesis capítulo 49, versículo 17, Dan é descrito como uma serpente junto ao caminho, o que muitos veem como uma referência a uma figura enganadora e traiçoeira. Além disso, no livro de Apocalipse, a tribo de Dan está ausente na lista das tribos seladas por Deus, o que leva os defensores dessa teoria a acreditar ser uma indicação de algo negativo, possivelmente até uma ligação com o Anticristo. Essa interpretação dessas passagens da Bíblia ganhou força ao longo dos séculos, onde se especulou que o Anticristo poderia ser um descendente de Jacó, o que tornaria sua influência sobre o povo judeu ainda mais poderosa durante o início da Grande Tribulação. Segundo, o Acordo de Abraão. O Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, trouxe uma mudança histórica ao Oriente Médio, onde pela primeira vez em décadas, Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, formalizaram relações diplomáticas e comerciais. Esse acordo, promovido e mediado pelos Estados Unidos, teve como um dos principais idealizadores Jared Kushner.
que trabalhou incansavelmente para aproximar esses países em torno da promessa de paz e segurança na região. Mas, do ponto de vista bíblico, muitos enxergam o Acordo de Abraão como mais do que um tratado diplomático, e sim o cumprimento das profecias de Apocalipse. Em diversas passagens, as Escrituras alertam que o Anticristo virá com promessas de paz e segurança, seduzindo o mundo com uma aparência de estabilidade antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 3, Paulo escreve que quando as pessoas proclamarem paz e segurança, de repente vai vir uma destruição. Essas palavras serão como um aviso de que o verdadeiro príncipe da paz será falsificado pelo anticristo, que trará uma paz temporária antes de um período de grande tribulação. E para os defensores dessa teoria, o Acordo de Abraão é visto como um passo que prepara o caminho para o cumprimento dessa palavra, com um cenário global onde nações buscam paz a qualquer custo, abrindo caminho para um líder que encante o mundo inteiro com as suas promessas. Terceiro, grande personalidade política. Jared Kushner tem se destacado como uma grande personalidade política, alguém com uma habilidade muito grande de se conectar diretamente com líderes importantes em todo o cenário global. Ele possui uma proximidade com figuras poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. E essa ligação vai muito além das formalidades diplomáticas. É uma relação pessoal e direta com líderes poderosos em uma região onde as relações com Israel sempre foram sensíveis. E o fato de Kushner, um político judeu, ser recebido de maneira amigável e respeitosa por esses homens, mostra a sua habilidade de construir pontes que até então pareciam impossíveis de serem firmadas. E além disso, Kushner compartilha uma visão política conservadora que vai de encontro com o que muitos desses líderes pensam. E esse tipo de carisma e proximidade com governantes poderosos lembra muito o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, sobre um líder que nos últimos dias ganharia a confiança e o apoio de nações diversas, simbolizando uma aliança que vai alcançar todas as nações do planeta. Quarto, o número 666. Existe um famoso edifício da Quinta Avenida na cidade de Nova York que por muitos anos teve o número 666. Esse número, citado no livro de Apocalipse como o número da besta, é relacionado ao anticristo e a eventos futuros que levarão ao controle global. Em 2007, o prédio foi comprado por Jared Kushner, alimentando ainda mais a teoria de que ele seria o anticristo. A passagem de Apocalipse 13, versículos 16 a 18, menciona que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. O seu número é 666. E após dificuldades financeiras enfrentadas pela família Kushner, a Brooksfield Properties assumiu o controle do prédio em 2018, iniciando uma grande renovação e mudando inclusive o número do prédio. Hoje ele se chama 660 Fifth Avenue, provavelmente para se distanciar do número polêmico. E mesmo assim, muitos interpretam que o vínculo de Kushner com o número 666 permanece como um símbolo de algo maior. Hoje, o edifício serve como um grande centro de negócios, abrigando grandes empresas e lojas de luxo. Quinto, o envolvimento com o Vale do Silício. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre um tempo em que o anticristo vai ter controle total sobre a humanidade. Para isso, ele vai usar um sistema de marca, conhecida como a marca da besta, que será obrigatória para todos e somente aqueles que tiverem essa marca poderão negociar ou participar da economia. E essa ideia leva muitos a pensarem que o controle do anticristo virá por meio da tecnologia, que permitiria o monitoramento total das pessoas. E hoje, nós já vemos o avanço das tecnologias, como a inteligência artificial, sistemas de vigilância, câmeras que identificam rostos e até microchips que podem ser implantados para rastrear informações sobre saúde, finanças e localização. Inclusive, hoje já é possível implantar chips debaixo da pele para várias finalidades. E Jared Kushner é uma figura importante também nesse cenário, porque ele tem conexões fortes com o Vale do Silício, que é o centro da tecnologia nos Estados Unidos,
onde surgem as maiores inovações em inteligência artificial e vigilância em todo o planeta, por meio de satélites, como por exemplo da Starlink, empresa de Elon Musk, um dos novos aliados do presidente eleito norte-americano. E durante o primeiro governo de Trump, Kushner trabalhou para aproximar o setor de tecnologia da Casa Branca, incentivando o uso de inovações para melhorar serviços públicos e de segurança. E para aqueles que creem nessa teoria, essa relação entre líderes políticos e grandes empresas de tecnologia pode ser vista como o começo de um sistema de controle que vai ser dominado pelo Anticristo. O Vale do Silício é o centro de várias tecnologias avançadas, e se um líder global como o Anticristo tivesse acesso a essas tecnologias, ele teria uma ferramenta poderosa para controlar a vida das pessoas. E agora vem a questão: será que Kushner realmente é o Anticristo? A atuação dele em todos esses pontos que nós acabamos de ver realmente pode levar as pessoas a acreditarem que ele é a besta do Apocalipse. E diferente de Donald Trump, que é uma figura amada por muitos, mas odiado também por outros, o genro do presidente dos Estados Unidos não sofre com a rejeição, o que poderia fazer dele alguém admirado por todos por causa da sua competência e da sua facilidade de lidar com situações complicadas no mundo. Irmãos, eu não posso aqui afirmar e nem mesmo negar que este homem seja quem essa teoria diz que é, ou que ele possa ter algum tipo de ligação com forças espirituais malignas. Eu só posso dizer que eu acho esse homem muito estranho, muito misterioso e que nós devemos ficar atentos. Mas irmãos, antes de terminar, é preciso também deixar claro uma coisa sobre essa teoria de que o Anticristo teria que vir obrigatoriamente de Israel. E ela não é verdadeira. Essa conexão da besta que vem do mar com a tribo de Dan, filho de Jacó, não se sustenta teologicamente. Inclusive, a maioria dos teólogos antigos, incluindo os fundadores da igreja, acreditava que o Anticristo surgiria de Roma e não de Israel, uma vez que Roma era o império que oprimia os judeus e os cristãos naquela época. O que devemos focar é nisso. A Bíblia diz que o Anticristo é uma figura que vai se opor a Deus e a sua nacionalidade é o que menos importa nessa história. Deus deseja que nós voltemos a atenção para aquilo que Ele está fazendo na Terra e não para tentarmos adivinhar de onde o Anticristo virá, qual a sua nacionalidade. Nós devemos simplesmente olhar os sinais, não para ficarmos com medo, mas para nos lembrarmos da importância de termos uma vida com Deus, fortalecendo a nossa fé e confiança na Sua palavra. Nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o Anticristo vai se revelar e dar início à grande tribulação. Por isso devemos sim ficar atentos aos sinais, mas devemos também manter a nossa paz, ficarmos com a consciência limpa diante de Deus e confiarmos que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos e é isso que Ele promete para mim e para você. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe e eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos. Escolha um deles para você ser edificado. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.